Há momentos na vida em que tudo parece vazio. Você acorda cansado. Você ora, mas o seu coração parece distante. Você segue a rotina, mas lá no fundo, algo está faltando. E talvez hoje seja exatamente assim que você está se sentindo. Mas aqui está a verdade. Sua alma nunca foi criada para viver longe de Deus. Existe uma fome dentro do coração humano que nada neste mundo consegue satisfazer. Nem dinheiro, nem sucesso, nem relacionamentos, nem fama. Somente Deus pode preencher o vazio dentro do seu espírito. É por isso que você nunca deve parar de buscar mais de Deus. Porque toda vez que você busca a Deus, o céu se aproxima de você. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Pense nisso por um momento. O Criador do universo deseja um relacionamento com você. Não uma religião fria, não uma conexão distante, mas um relacionamento verdadeiro. Deus quer caminhar com você na dor. Quer fortalecer você na fraqueza. Quer guiar você quando estiver perdido. Mas muitas pessoas param de buscar a Deus depois das decepções. Algumas oraram por algo e não receberam imediatamente. Outras passaram por grandes dores. Algumas se cansaram de esperar. Outras permitiram que distrações as afastassem de Deus. E lentamente, o fogo espiritual se apagou. Mas hoje, Deus está chamando você de volta. Não amanhã, não algum dia. Hoje, este é o seu lembrete de que sua vida espiritual importa mais do que qualquer outra coisa. Porque quando sua conexão com Deus enfraquece, tudo ao redor fica mais pesado. O medo fica mais forte. A ansiedade aumenta. A tentação se torna mais difícil de resistir. Mas quando você busca a Deus diariamente, algo poderoso acontece. Sua mente encontra paz. Seu coração se fortalece. Sua fé volta a viver. Você começa a perceber que Deus nunca abandonou você. Mesmo no silêncio, Ele continuava trabalhando. Mesmo na demora, Ele estava preparando algo maior. Às vezes Deus permite períodos de espera porque está moldando seu caráter antes da bênção chegar. E talvez essa espera tenha sido dolorosa. Talvez você tenha chorado sozinho. Talvez tenha feito perguntas a Deus que nunca contou para ninguém. Talvez tenha se perguntado se Ele ainda ouve suas orações. Mas escute com atenção. Deus ouve cada oração feita entre lágrimas. Cada oração da madrugada importa para Ele. Cada vez que você escolheu continuar acreditando, o céu percebeu. Não pare agora. Você está mais perto da sua vitória do que imagina. O inimigo quer você desanimado, porque sabe o que acontece quando um cristão volta a ter fome espiritual. Uma pessoa que ora se torna perigosa para as trevas. Uma pessoa fiel se torna difícil de derrotar. Uma pessoa que busca a Deus constantemente começa a andar em força sobrenatural. É por isso que o inimigo luta tanto contra a sua vida de oração. Distrações, dúvidas, medos, preguiça espiritual, confusão. Tudo isso tenta manter você espiritualmente fraco. Mas hoje tome uma decisão. Eu vou buscar a Deus, aconteça o que acontecer. Busque a Deus nos dias bons. Busque a Deus nos dias difíceis. Busque a Deus quando as orações forem respondidas. Busque a Deus quando o céu parecer silencioso. Porque uma fé madura continua buscando mesmo quando as emoções desaparecem. E o verdadeiro crescimento espiritual acontece quando você escolhe Deus diariamente. Passe tempo com Deus em secreto. Ore mesmo sem vontade. Adore mesmo quando a vida estiver difícil. Leia a Bíblia mesmo distraído. Porque disciplina produz força espiritual. E pouco a pouco, seu relacionamento com Deus se torna mais profundo. Uma oração de cada vez. Um momento de adoração de cada vez. Um ato de fé de cada vez. Muitas pessoas procuram propósito ignorando aquele que as criou. Mas sua verdadeira identidade só pode ser encontrada em Deus. O mundo tentará definir você pelos seus erros, pelo seu passado ou pelas suas falhas. Mas Deus chama você de escolhido.
Deus chama você de amado. Deus chama você de redimido. Nunca permita que a voz do mundo seja maior do que a voz de Deus. Porque quanto mais perto você está de Deus, mais claro o seu propósito se torna. E existe algo poderoso nisso. Quanto mais você busca a Deus, mais os seus desejos começam a mudar. Coisas que antes controlavam você começam a perder força. Você para de correr atrás de coisas temporárias. Você para de depender da aprovação das pessoas. Você para de depender do mundo para encontrar paz. Porque Deus passa a ser suficiente para você. E quando Deus se torna suficiente, você se torna espiritualmente imparável. Existe uma força diferente que nasce da presença de Deus. A força para continuar mesmo quando tudo fica difícil. A força para perdoar quem feriu você. A força para permanecer fiel nas temporadas difíceis. A força para acreditar mesmo quando tudo parece impossível. Essa força não vem da motivação. Ela vem da presença de Deus. Por isso, nunca se acostume a viver sem Ele. Nunca fique satisfeito com um relacionamento superficial com Deus. Sempre existe mais de Deus para descobrir. Mais sabedoria, mais paz, mais força, mais propósito, mais fé. E o mais bonito é isto: Deus recompensa aqueles que o buscam sinceramente. Não perfeitamente. Sinceramente. Você não precisa ser perfeito para que Deus ame você. Você só precisa ter um coração disposto. Mesmo quando falhar, continue buscando. Mesmo quando se sentir fraco, continue orando. Mesmo quando não entender o que Deus está fazendo, continue confiando. Porque fé não é entender tudo. Fé é acreditar que Deus continua sendo bom, mesmo quando a vida parece incerta. E talvez hoje esta mensagem seja o seu despertar. Talvez Deus esteja aproximando você novamente. Talvez Ele sinta falta das suas orações. Talvez Ele queira lembrar você de que sua maior necessidade não é dinheiro, sucesso ou reconhecimento. Sua maior necessidade é a presença dEle, porque nada neste mundo se compara à paz de Deus. Nada se compara à certeza de que o céu caminha com você. Nada se compara à esperança em tempos difíceis. Então hoje, volte para Deus completamente. Não pela metade. Não de vez em quando. Completamente. Entregue seus medos. Entregue seu futuro. Entregue sua dor. Entregue seu coração. E veja o que acontece quando você para de correr atrás do mundo e começa a buscar a Deus novamente. Sua vida começa a mudar de dentro para fora. Sua mente muda. Seu espírito muda. Suas prioridades mudam. E um dia você vai olhar para trás e perceber: buscar a Deus foi a maior decisão da sua vida. Então nunca pare de orar. Nunca pare de acreditar. Nunca pare de confiar. E nunca pare de buscar mais de Deus. Porque quanto mais perto você chega dele, mais viva a sua alma se torna.